Fala, meus amigos, mais um vídeo curto aqui no canal para falar sobre seleção brasileira. O clima de Copa aí já tá no mundo todo e o Brasil ontem entrou em campo contra a seleção do Panamá, goleou o Panamá por 6-2 no Maracanã, na despedida aí da torcida brasileira rumo ao Hexa. O Brasil em poucos dias estreia no Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá. E o jogo contra o Panamá, o teste contra o Panamá, esse amistoso, deixou muito claro uma visão que eu tenho desde o jogo contra a França em março, na data FIFA de março, disputada lá nos Estados Unidos, que o Brasil precisa povoar o seu meio de campo. Eu acho que está muito nítido, muito claro na minha percepção, que contra as seleções mais fortes, como foi contra a França, o Brasil tem pouca sustentação no meio campo, tem pouca competitividade no meio campo, perde muitos duelos, perde muito segunda bola, é um time que sufoca muito, contra a França, por exemplo, que tem um meio campo muito forte, sufocou facilmente o meio campo brasileiro, conseguiu fazer uma pressão muito grande, porque o Brasil só fica com dois volantes, só fica com Casemiro e Bruno Guimarães. Lógico que os pontas voltam para fechar ali as duas linhas de quatro, enfim, mas não tem a mesma intensidade de um meio campista marcando, isso é óbvio, é por natureza. Eles foram treinados para atacar, na maioria do seu tempo, né? E o Brasil perde muito na hora de defender contra as seleções mais fortes, tendo apenas dois jogadores no meio campo, nesse 4-2-4 adotado pelo Ancelotti na seleção brasileira. E contra as seleções mais fracas, que é o exemplo claro contra o Panamá, o Brasil não tem o controle do jogo para si, não consegue ditar o ritmo, porque falta uma mente mais pensante, uma mente que dê mais dinamismo, um jogador que dê mais intensidade ali no meio campo. E aí fica muito claro que tem dois nomes concorrendo a essa vaga para mim. Danilo Santos e também o Lucas Paquetá. O Danilo Santos entrega muita intensidade, é aquele volante box to box, de área a área, né, como a gente fala no futebol. Um cara que entrega gol também. Foi bem contra a França, foi bem contra a Croácia e foi bem contra a Panamá. Então acho que já tem um lastro aí na seleção para assumir uma titularidade, vem muito bem no Botafogo, com gol, boas atuações, enfim, um jogador muito intenso e que pede passagem na seleção brasileira nesse momento. E também tem o Paquetá, que é um cara mais versátil, mais experiente, jogou na Europa já, Copa do Mundo, ele já disputou em 2022, e é um cara que também entrega muita versatilidade, intensidade no meio campo, dinamismo, é um cara que faz todas as funções ali no setor de meio campo. Então são esses dois nomes que, na minha visão, vão ganhar alguma vaga ali no time titular, essa terceira vaga de meio campo. O próprio Ancelotti ontem na coletiva falou que sim, avalia adotar um esquema diferente, colocar mais um meio campista para o Brasil ficar um pouco mais compacto, e eu acho que vai acabar acontecendo isso. Pode ser que durante a Copa, pode ser antes, mas em algum momento o Brasil vai adotar esse terceiro meio campista e vai ficar entre Danilo Santos e Lucas Paquetá. Na minha opinião, o Danilo pedindo passagem de forma mais intensa, é um cara que entrega muito para a seleção e pede passagem aí para formar uma trinca de meio campo, Danilo, Casemiro e Bruno Guimarães. Aí, quem perde vaga no time titular? Na minha visão, o Luiz Henrique vai ser sacado aí da onzena inicial do Ancelotti. Não vem atuando bem quando inicia as partidas. Ontem, acho que foi o jogador mais abaixo do esperado na primeira etapa. E eu vejo ele mais como um perfil de segundo tempo para mudar o jogo. É um cara muito físico, muito forte ali, arrancada quase que letal, dribla muito bem, tem uma finalização muito forte. Eu acho que ter um jogador desse nível no banco de reservas para mudar o cenário do jogo no segundo tempo é muito importante. E talvez, acho que esse vai ser o caminho do Luiz Henrique, que vai deixar de ser titular para virar reserva na equipe do Ancelotti. Acho que é isso. Brasil teve um primeiro tempo muito burocrático, como eu falei, não teve controle do jogo, mas o segundo tempo, com o Lucas Paquetá e também com o Danilo, ganhou mais dinamismo no meio campo. Também, obviamente, teve as entradas do Endrick, que foi muito boa. Teve também a entrada do Ryan, que foi muito bem mais uma vez. É um cara que vai ser importante durante a Copa, na minha visão. E o Thiago também foi muito bem. Enfim, os reservas da seleção foram muito bem ontem contra o Panamá, e até cria uma rivalidade interna, né? Uma competição interna que é muito importante na Copa do Mundo. Para os titulares não acharem que tem vaga garantida. Até na minha visão, poucos titulares têm vaga garantida nesse time titular. Que são Alisson no gol, os dois zagueiros, né, titulares, obviamente, Marquinhos e Gabriel Magalhães, a melhor dupla de zaga do mundo. Aí o Casemiro, o Bruno Guimarães e o Vini.
Rafinha até pode ser considerado titular intocável, mas ainda acho que oscila muito na seleção. E o Vini porque tem um lastro muito grande com o Ancelotti. O Ancelotti acredita muito no Vini. E eu acho que esse tem que ser o sentimento da torcida. Eu acho que o Vini ainda precisa se provar mais na seleção, mas tem que acreditar. É um cara que é muito diferente, a gente sabe disso. E precisa acreditar nele para ele ter essa moral e esse crescimento dentro da Copa do Mundo, que o grande objetivo de todo mundo é ser hexacampeão mundial depois de 24 anos. É isso, meus amigos. Deixe seu like aí, compartilha, deixe seu comentário também. Falando sobre a seleção brasileira, o que é que você acha, se você gosta desse futebol da seleção. Deixe sua opinião aí nos comentários que a gente vai interagindo aqui no canal. Valeu!